No alto de uma colina rochosa na Transilvânia, cercado por florestas densas e envolto por névoas quase eternas, está o Castelo de Bran, conhecido em todo o mundo como Castelo do Drácula. Mas o que poucos sabem é que essa associação é mais lenda do que verdade. Ainda assim, o local exala uma energia inquietante, como se os ecos de um passado sombrio se recusassem a desaparecer. Por trás das paredes de pedra, onde hoje turistas tiram fotos, existem séculos de histórias manchadas por dor, guerra, tortura e sangue. Neste vídeo, você vai conhecer a lenda obscura que transformou um castelo medieval em um ícone do terror mundial. Vamos mergulhar na história real de Vlad, o Empalador, o homem que inspirou o monstro. Mas prepare-se, nem tudo o que você vai ouvir é ficção. Algumas partes desta história são mais assustadoras justamente porque realmente aconteceram. Vlad III, conhecido pelos romenos como Vlad Draculaea, nasceu em 1431 em uma época brutal de guerras, traições e invasões. O mundo não era gentil com príncipes, e Vlad aprendeu isso cedo. Seu apelido mais famoso, Vlad Tepes, o Empalador, não foi dado à toa. Ele aperfeiçoou o empalamento como método de punição e terror. Imagine estacas de madeira atravessando corpos inteiros, alinhadas em campos abertos, com dezenas de soldados, inimigos e traidores agonizando lentamente por dias. Vlad fazia isso de propósito. Ele queria que o inimigo visse. Ele queria que o medo chegasse antes da espada. Durante uma invasão otomana, relatam que Vlad encheu os campos com 20.000 corpos empalados, um espetáculo tão aterrorizante que fez o exército inimigo recuar sem lutar. Para alguns, ele foi um monstro. Para outros, um herói. Mas para todos, ele foi inesquecível. E o que dizer do lendário Castelo de Bran? Apesar de seu título popular como Castelo do Drácula, Vlad nunca viveu ali. A verdade é que ele pode ter passado por lá uma ou duas vezes, talvez como prisioneiro, talvez como comandante. Seu verdadeiro refúgio era o Castelo de Poenari, hoje em ruínas nas montanhas dos Cárpatos. Mas isso pouco importa para a lenda. Quando Bram Stoker escreveu o romance Drácula em 1897, ele se inspirou nos relatos sombrios da Transilvânia e criou o castelo ideal, sombrio, isolado, envolto por neblina. O governo romeno, décadas depois, viu uma oportunidade. O castelo de Bran se encaixava perfeitamente na imaginação popular, e assim, nasceu o mito. Hoje, milhares visitam o castelo esperando encontrar o lar do vampiro mais famoso do mundo. E encontram algo ainda mais perturbador: vestígios reais de tortura, documentos antigos e uma atmosfera que parece observar cada visitante. O mais assustador, porém, não está apenas na arquitetura ou nas armas medievais expostas. Está nas histórias que ainda circulam entre os corredores do castelo. Guias evitam comentar, mas alguns admitem que, durante a noite, passos ecoam nas salas vazias. Há visitantes que juram ter ouvido sussurros vindos das paredes. Uma névoa fria envolve o castelo mesmo nas noites quentes de verão. Muitos acreditam que o espírito de Vlad ainda vegue por ali, inquieto. Talvez pela crueldade que cometeu. Talvez por ter sido mal compreendido. Ou talvez, porque ainda tem sede. Dizem que nas masmorras é possível ouvir gemidos. E que os túneis secretos que cruzam sob o castelo escondem não apenas passagens, mas segredos que jamais deveriam ser descobertos. Afinal, o verdadeiro horror não está no que se vê, mas no que se sente, e o castelo de Bran parece sentir tudo. Dentro do castelo, a coleção de instrumentos de tortura parece saída de um pesadelo medieval. Gaiolas suspensas, prensas de esmagamento, colares de espinhos e dispositivos de perfuração manual. Objetos reais, usados em interrogatórios que deixaram mais do que cicatrizes. E como se isso não bastasse, há quem diga que os fantasmas de prisioneiros ainda vagam por ali. Sombras que cruzam os corredores quando não há ninguém por perto. Portas que se trancam sozinhas. E câmaras ocultas que, oficialmente, nem existem. O castelo guarda também relíquias da época de Vlad, cartas, brasões e, segundo alguns, objetos pessoais. Mas o que atrai os visitantes não são os objetos, é o clima. É como se o tempo tivesse parado. Como se, ao cruzar os portões, você deixasse o século XXI para trás e entrasse num reino onde dor, vingança e superstição ainda governam. Hoje, o Castelo de Bran é o ponto turístico mais visitado da Romênia. Mas não se engane,
Por trás das festas de Halloween e do comércio de lembrancinhas, ainda pulsa a essência de algo antigo e obscuro. Turistas vão em busca de um vampiro fictício, mas encontram fragmentos de um homem real, cuja crueldade marcou a história. Vlad, o Empalador, não precisava de presas para aterrorizar. Seu nome já era suficiente. E talvez por isso seu espírito continue presente. Não em forma de morcego, mas como uma sombra que atravessa os séculos. Uma lembrança viva de que o verdadeiro Drácula não era uma criatura da noite, era um homem. E homens, às vezes, são os monstros mais perigosos de todos. Então, da próxima vez que ouvir falar sobre vampiros, lembre-se, há lendas que se baseiam em mentiras, e há lendas que nasceram da verdade. Vocês conheciam essa história e as teorias envolvendo esse caso? Curta, inscreva-se, comente e nos dê dicas de assuntos para o nosso canal.